Bom dia, igreja! Hoje vamos para mais um Café Mais Palavra e o tema hoje é De Volta ao Lugar Secreto. Sabe, o Senhor, quando Ele quer me falar algo, eu fico com os ouvidos atentos e vendo como que as coisas vão acontecendo, vão se repetindo. E há um tempo atrás, o Senhor foi me falando muito sobre voltar para o lugar secreto. Hoje em dia a gente vive num mundo, que é tudo tão rápido, acontecem muitas coisas, a gente tem muitos estímulos, a gente tem muito conteúdo disponível, inclusive esse aqui que é uma bênção, termos esse Café Mais Palavra, mas a gente como cristão, nós não podemos negligenciar o tempo nosso individual com o Senhor, que é o lugar secreto. E eu separei aqui hoje pra gente algumas coisas que estão em Lucas. E eu tive há pouco tempo uma aula maravilhosa no Devarim, que é a nossa escola bíblica, e falava algumas coisas sobre Lucas, e uma delas era sobre os textos aqui em Lucas, e uma delas era sobre a oração. E uma curiosidade, que cita 11 momentos aqui, só nesse texto, em que Jesus estava orando, se retirava para orar, enfim, momentos de oração de Jesus. Então a gente tem muito a aprender com isso. E o texto base para nos guiar aqui hoje está lá em Lucas 5,16, que fala: mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Então Jesus, ele saía do alvoroço, saía da confusão, saía do barulho para orar, para ter um tempo com o Pai. Se o Senhor Jesus fazia isso, quanto mais nós aqui, vivendo nesse mundo, precisamos seguir esse exemplo e fazermos como o Senhor faz. Então, o Evangelho de Lucas, ele destaca muito esses momentos de oração, de Jesus. E eu separei aqui alguns desses trechos, dessas passagens, vou falar só alguns aqui para vocês, para a gente não se alongar, de várias vezes onde Lucas nos conta sobre Jesus orando. Então, lá em Lucas 3:21, Jesus ora no batismo. Lucas 5,16 foi esse que a gente leu agora. Lucas 6,12, antes de escolher os discípulos, o Senhor passa a noite em oração. Lucas 9,18, ele ora antes de perguntar: quem dizem as multidões que eu sou? E assim vai, Tem vários momentos, e foi algo também que foi falado nessa aula que me marcou muito, que a última coisa que Jesus fala antes de morrer ali na cruz foi uma oração. Então a oração, ela precisa estar presente na nossa vida. E no secreto, nesse tempo com o Senhor, é onde o Senhor mais vai ministrar no nosso coração. Então a gente não pode negligenciar isso. Jesus, a gente vê, que ele se retirava, ele se afastava das distrações, porque o lugar secreto, ele não é só um ambiente físico, ele não é só o entrar no seu quarto e fechar a porta, mas não. Ele é um ambiente espiritual também, é o seu coração disposto a ouvir o que o Espírito Santo, que habita em nós, vai ministrar no nosso coração e nos transformar, Então, muitas vezes a gente está aí correndo atrás de respostas, de direção, e a gente se esquece que a gente pode encontrar isso no lugar secreto. Voltar a esse lugar secreto é voltar à fonte, é voltar ao íntimo. E lá em Mateus 6,6, Jesus nos ensina: tu, porém, quando orares, entra em seu quarto, fecha a porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, a gente pode concluir aqui que Jesus, ele venceu, e ele venceu com oração, Então, o meu convite hoje para você, através desse devocional, desse Café Mais Palavra, é te incentivar a voltar ao lugar secreto, porque é ali que o Senhor nos encontra. Então, se até Jesus se retirou muitas vezes, se afastou do barulho das multidões para orar, quem somos nós para tentar viver longe desse ambiente, desse lugar secreto? Então, meu convite hoje para você é esse. Vamos voltar ao lugar secreto. Que o Senhor te abençoe com essa mensagem e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.